quase 75% de aproveitamento, é muito alto o aproveitamento do Cruzeiro. É o melhor ataque, segunda melhor defesa, a melhor média de públicos. E o que é mais bacana, de uma proposta de jogo ofensiva. O Cruzeiro não foi refém de um sistema de 3 volantes, de 3 zagueiros, de todo mundo colocando a bunda lá atrás e jogando no contra-ataque. O Cruzeiro tinha uma proposta de jogar dentro e fora de casa da mesma maneira. Visando o quê? Visando um futebol bem jogado. Contratou jogadores importantes, jogadores vencedores, com perfil de vencedor, como é o caso do Borges, do Dagoberto. Jogadores que são reconhecidamente acima da média e que faltava uma grande conquista. Pelo menos em termos nacionais, como é o caso do Dedé, o próprio Newton, que tiveram passagens boas por outros clubes, mas agora talvez vivam o grande momento da carreira, e aí a gente vê essa festa. Tem que aproveitar mesmo, porque não é todo dia que você ganha e sobra no campeonato como o Cruzeiro sobrou. E fez uma semana de festa, né? No jogo contra o Grêmio já comemorou bastante, veio confirmar no jogo contra o Vitória, uma espécie de romaria, né? Acompanhando até a sede do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro que estão... É um trio elétrico, acho, né? Eu já não consigo nem ver ali, se é um trio elétrico, se é um ônibus, mas o certo é que tem muita gente acompanhando a delegação do Cruzeiro pelas ruas de Belo Horizonte. Agora está passando numa área mais arborizada ali, não dá para ver tanta a movimentação da torcida, tem um espacinho, lá no fundo, ó, por onde que vai, ó. É muita gente acompanhando fogos, a festa é merecida mesmo para o Cruzeiro, melhor time do campeonato. O pessoal está dizendo aqui, Caio, deixa eu pegar aqui o amigo que falou aqui, ó, o André Bordin está falando aqui, todos os golaços do Cruzeiro lembram a habilidade de Caio Ribeiro. É meu amigo, teu amigo, Bordin, André. Um abraço, cara. André, fera. Um pouco menos, eu não concordo muito, mas gostaria muito que fosse verdade. Muito legal, você participa aqui no Twitter, o pessoal gostou da abertura do programa, daqui a pouco a gente vai dizer para vocês, quando tiver no site, para vocês poderem acompanhar. A gente vai fazer contato com o Bob Faria lá em BH para a gente falar da campanha do Cruzeiro e também da vitória de ontem. O Caio estava falando da questão do time que joga ofensivamente, né, Bob? Boa tarde para você. E outra coisa que é legal, né? Um dos números que o Cruzeiro não detém no campeonato é de artilheiro. Né? Os gols foram muito bem divididos e que mostra, né, a capacidade do elenco do time, como não tem nego fominha, né, nesse time do Cruzeiro. Boa tarde, Bob. Boa tarde, Ale, Caio, Oscar, meus amigos do Arena. O Cruzeiro fez uma campanha irretocável, né? Uma campanha que é comprovada pelos números e por aquilo que a gente viu dentro de campo. Esse é um detalhe importante, porque o Cruzeiro, durante todo o jogo, durante todo o campeonato, teve um jogo de altíssima intensidade. O que é o negócio da intensidade, né? Velocidade com força. Né? Velocidade para atacar, velocidade para recompor a defesa e força para marcar o adversário. O Cruzeiro teve isso na sua movimentação. O quarteto de frente, que às vezes foi com o William, às vezes foi com o Dagoberto, com o Everton Ribeiro, com o Borges, às vezes o Vinícius, às vezes com o Júlio Batista, com o Ricardo Goulart, sempre um quarteto ali no 3-1, sempre se movimentando muito, a saída dos volantes. A gente viu aí os gols mais bonitos do campeonato, né? O Lucas fazendo golaços, a gente viu o Newton fazendo golaço, a rapaziada da frente fazendo golaço. Então essa intensidade com que o Cruzeiro jogou o Campeonato Brasileiro comprova a força desse time, a qualidade desse time, né? Deixa eu mostrar aqui a divisão dos gols do Cruzeiro, né? Eu falei aqui que os gols são bem divididos, a gente tem uma arte mostrando quem fez gols no Cruzeiro na temporada. O Borges é artilheiro com 10 gols ao lado do Ricardo Goulart. 10 gols pro time campeão, né? O artilheiro do campeonato, não é muito, Caio? Não. Não, né? É um número até modesto. Everton Ribeiro com 7, Newton com 7, o William com 7. Olha só como é bem distribuído, Oscar. E o Júlio Batista com 5 gols marcados. Depois o Luan com 5, Vinícius Araújo com 5, o Dagoberto com 4, Bruno Rodrigo fez 2, o Dedé fez 2, o Lucas Silva também fez 2 gols. O Mike fez 2, Anselmo Ramon 1 também o Diego Souza, né, que foi embora, o Elber e o Léo. Acho que só o Ceará que participou ontem aqui do programa que não fez gol. Você gosta de um time mais altruísta como o Cruzeiro na hora de fazer gol, Oscar? Eu acho que o Cruzeiro ele provou aí, só por esse número de gols aí, que não ficou refém de um esquema único, de um jogador. É um conjunto, é um time que... E acho que esse é o grande mérito do Cruzeiro pela conquista, por essa conquista. É um time completo, é um time que só pelos números dos artilheiros a gente percebe o quanto o Cruzeiro teve de variações, os jogadores de meio de campo marcaram muito. Enfim, eu acho que o Cruzeiro vai receber elogios até acabar o campeonato e merecidamente, porque encaixou direitinho nesse ano e o time voou.
E quando o time voa assim, né, Bob? A gente tem que dar muito crédito. A gente tá vendo aí imagens do Cruzeiro no jogo de ontem contra o Vitória lá no Barradão. O time venceu por 3-1. Tem que dar mérito pro técnico, né? O Marcelo Oliveira chegou contestado por parte da torcida, porque o Marcelo foi ídolo no Atlético Mineiro, foi um grande jogador de meio campo. Ele chegou e falou assim, espero que falem depois do meu trabalho. Eu acho que ele fez isso e mostrou muito bem. E numa certa simplicidade, ele colocou o time jogando pra frente todo o tempo e conseguiu convencer. O Juliano Belletti aqui ontem falava muito isso. Convencer jogador de meio campo que arma a voltar a marcar, tem que ter muito poder de convencimento. Acho que o Marcelo fez isso durante a temporada, né, Bob? Mineiro, né, Alexandre? Vai falando e tal, conversa aqui, conversa ali e tal. Às vezes uma boa conversa é melhor do que qualquer tipo de imposição. O Marcelo é um cavalheiro, ele sabe conversar, ele conhece futebol e ele conseguiu realmente convencer esse time da importância do jogo coletivo, da importância de ter um grupo, de ter um time, como ele administrou jogadores experientes no banco, até que eles tivessem condições de voltar para o jogo. A gente está vendo aí imagens do banco, né, do Cruzeiro. Muitos desses jogadores, o Dagoberto, o Borges ficou um tempo no banco também, o Júlio Batista, o Tinga, o Leandro Guerreiro. São jogadores que, de repente, em outras situações, ficariam incomodados no banco, mas no Cruzeiro eles passaram por isso, entendendo a força do grupo. Eu acho que isso é mérito sim do Marcelo Oliveira, fora a aposta tática ou a proposta tática e principalmente como os jogadores adotaram essa proposta tática, porque às vezes há um desenho tático e os jogadores simplesmente acham que aquilo não vai funcionar e não fazem, né? E a gente estava falando de torcida e voar, só para situar aquela imagem que a gente mostrou agora há pouquinho. O time do Cruzeiro está desfilando num carro do Corpo de Bombeiros. É que não dá pra ver, é porque tá cheio de gente. Quem disse que Belo Horizonte não tem mar? Tem um mar, tem um oceano azul acompanhando o carro de bombeiros do Cruzeiro. Eles estão passando perto da Praça da Liberdade e depois vão seguir para a sede do Cruzeiro no Barro Preto. A festa vai andando aí. A torcida do Cruzeiro tá nas ruas carregando o time. O Cruzeiro tá navegando no seu oceano azul em Belo Horizonte. Tá poético o Bob hoje, né? É o Google Bob mostrando um mapeamento de Belo Horizonte. A gente tá vendo aí, então tá no carro de bombeiros aí, a delegação do Cruzeiro. Festa bonita lá em BH. O Wilson Baldini Júnior, nosso colega, nosso comentarista de boxe aqui, vem muitas vezes aqui, nosso colega jornalista, pergunta aqui, Caio, se o Everton Ribeiro jogasse na Europa, ele já estaria na seleção? Talvez ele tivesse já tido uma oportunidade, porque o Parreira... Mas existe isso ainda? Então, é claro que o nível que se joga as grandes competições europeias é um nível mais alto do que se joga aqui esse Campeonato Brasileiro. Tecnicamente o campeonato, e aí eu não estou falando do Cruzeiro, estou falando na sua média, deixou um pouquinho a desejar. O Filipão dá muita ênfase, tanto ele como o Parreira, à experiência internacional do jogador. O cara ter jogado grandes competições, como o cara se porta diante dos grandes jogos. O Everton, eu acho que foi o ano da confirmação. Ele já vinha de 2 grandes anos no Coritiba, batendo na trave na Copa do Brasil. Era o jogador de confiança do Marcelo Oliveira quando dirigia o Coritiba. Foi um pedido dele, né, já que a diretoria já trabalhava o nome, mas assim que o Marcelo foi efetivado como treinador, que o Everton fizesse parte, porque já conhecia o jogador e ele é talentosíssimo. Ele é um jogador que trabalha em várias faixas do campo, pode fazer mais de uma função e com extrema qualidade. O cara que é capaz de fazer um gol desse como contra o Santos, um gol que ele fez contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e você não vê ele se envolvendo em polêmica, em atos de indisciplina, sempre jogando quieto, sempre jogando para o time. Eu acho que esse perfil de jogador que tem que ser valorizado. É o grande nome do Cruzeiro no campeonato, Oscar? É um dos, né? Pois é, o Cruzeiro tem isso. Por conta dessa campanha, desse conjunto, desse coletivo, é difícil você destacar apenas um jogador quando você pensa na campanha do Cruzeiro. Agora, eu acho que se o Everton tivesse jogando no futebol europeu, ele estaria defendendo uma seleção, não sei qual, mas teria chance de estar. Como assim, não sei qual? Isso é por conta do Douglas Costa. Falando já pensando no Cruzeiro da Libertadores do ano que vem, a questão do elenco, que foi bastante elogiado aqui pelo Oscar, que sem um bom elenco não ganha o Campeonato Brasileiro. O elenco do Cruzeiro é realmente bom? Nenhum jogador que se saísse faria falta? Todos têm né, um substituto à altura no elenco para entrar em campo? Não funciona assim, né? Há jogadores que eles têm um nível técnico diferente e eles têm uma participação tática e de qualidade diferente no elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro é equilibrado.
Quer dizer, se perder 1, 2 jogadores numa partida, o outro consegue entrar, resolver, um corre um pouquinho mais. A gente viu isso durante o campeonato. Mas se perder 3 ou 4 jogadores principais, vamos fazer aqui um exercício de absurdo, mas não tem o Fábio, não tem o Everton Ribeiro, não tem o Ricardo Goulart, não tem, sei lá, o William, por exemplo, ou não tem o Newton, é um outro time, é uma outra condição de equipe. Eu acho que o elenco é muito bom para a Libertadores, tem condição de disputar a Libertadores com esse elenco, com boas chances de chegar à conquista do título, mas não existe nenhum time no mundo que não precise ou que não possa aceitar um ou outro reforço, especialmente se esse reforço se enquadrar no perfil que a equipe tem, né, Alexandre? E até porque corre o risco de perder jogadores, né? Toda vez que destaca muito bem aqui no Brasil, vem gente de fora, os outros times do Brasil, né, querem tirar esse jogador. Mas se perguntasse para você, Alexandre Matos chegasse para você hoje e falasse assim, e aí, Bob, tô querendo reforçar, qual setor você acha que deve se reforçar o Cruzeiro? Tem que pensar um pouco. Então pensa aí que eu vou passar pro Caio. Passa pro Caio. Eu acho que nesse momento, nenhum. Nenhum. Você acabou de falar que todo time, não existe time no mundo que não precisa de um reforço. Espera lá. Não diz que não precisa, que não possa aceitar. De repente vem lá um jogador excepcional e diz assim, ele joga na posição do Everton Ribeiro. Está à disposição, pode entrar no elenco, o time não vai contratar? É sempre melhor ter mais qualidade do que não tê-las, né? Não é verdade? Não é assim? Concordo então não disse você. que precisa contratar, eu disse que não tem nenhum time que não possa aceitar mais qualidade. Esnobar, né? Esnobar um reforço. Zidanilton. É isso aí. E Zidanilton também é bom, né? Zidanilton é bom. Hein, Caio? Matos te ligou aí no telefone, perguntou aí, quem precisa de reforço para o Cruzeiro Libertadores? O que você diria? Sabe o que dificulta essa resposta? O fato dos jogadores serem polivalentes. O fato de você ter, do meio para frente, jogadores que fazem mais de uma função. Então, hoje todas as grandes equipes, não só aqui no Brasil, mas fora, e a maioria das seleções, jogam nesse mesmo sistema. 3 meias e um atacante, que com a bola viram 3 atacantes e sem a bola jogam dessa maneira. Se você pegar os 4 jogadores titulares do Cruzeiro, e é difícil até você falar quais são esses 4, porque você pode falar em Borges como referência, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e William. Dagoberto é reserva? Então você tem 4 jogadores, mais Júlio Batista e Dagoberto, então nós estamos falando de 6 jogadores que podem fazer, com exceção ao Borges, que é um jogador de área, todos os outros fazem todas as funções. Podem jogar na direita, podem jogar por dentro, podem jogar na esquerda. E isso te dá a possibilidade de, durante o jogo, mesmo com a bola rolando, você mudar e confundir o adversário. Então eu acho que talvez mais um zagueiro. Porque você tem o Léo, que faz as 2 funções, com o Bruno Rodrigues e o Dedé. Mas se você perde o Dedé, por exemplo, e aí por alguma eventualidade você perder mais um, se você pensar em Libertadores, se você pensar numa competição que é muito difícil, talvez mais um zagueiro desse nível para compor o elenco. Mas está muito bem servido. E você, Oscar? Eu acho que o Cruzeiro trabalhou, se estruturou e montou bem um esquema para andar maravilhosamente bem num campeonato de pontos corridos. Engraçado o futebol. Cruzeiro, a gente está aqui enchendo a bola do Cruzeiro merecidamente, todos os elogios, mas se a gente criar um mata-mata aqui agora para colocar o Cruzeiro contra qualquer dos grandes do futebol do Brasil, ele entra com 50%, 55% de favoritismo e olha lá, é dividido. Então, eu acho que o Cruzeiro tirou o proveito sabiamente, competentemente, de fragilidade desse campeonato de pontos corridos dos outros clubes. Ele não perdeu o foco, ele andou bem. Mas, se a gente analisar o Cruzeiro com essa força toda, com esse elenco, com tudo isso que o Caio falou, que é correto, corretíssimo, eu acho que o Cruzeiro está num nível de igualdade para enfrentar os grandes clubes do mundo em jogos competitivos de força igual, um jogo mata-mata, por exemplo. Então, claro que precisa de reforços. Claro que o time está aberto a melhorar. Eu acho que a gente tem que andar de acordo com a festa, né? O campeonato de pontos corridos, do jeito que foi montado, do jeito que os clubes atuaram nesse campeonato, o Cruzeiro voou porque foi sábio, porque focou, porque levou para a Disney, porque fez a união. Enfim, claro, criou um mecanismo para dar para o time essa força toda. Conseguiu extrair do time a força que ele tinha que ter para andar bem nesse campeonato. Então, pontos corridos foi talhado para o Cruzeiro, ele aproveitou maravilhosamente bem. Ninguém fez igual ao Cruzeiro, tanto é que está aí com essa folga toda na frente. Agora, é um time que tem a mesma força que outros grandes times do futebol do Brasil. Depende do interesse deles para participar do jogo.